Sejam bem-vindos a mais um episódio do Med Vascular. Hoje vamos falar de um tema muito importante e muito comum a várias especialidades médicas, que é a obesidade e suas implicações circulatórias. A gente vai ser um bate-papo de um jeito simples, direto e bem objetivo, abordando os principais problemas da obesidade e suas complicações. Eu sou o Dr. José Lacerda Brasileiro, sou cirurgião vascular e ao meu lado de nobres colegas, doutora Patrícia Pólvora, doutor Fábio Carles, doutor Sérgio Danilo Tanahara. Doutora Patrícia, por gentileza, se apresente. Oi, bom dia. Eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui e poder falar um tema que eu gosto tanto, né, que é a síndrome metabólica e obesidade. Eu sou médica, formada há mais de 20 anos, tenho a minha formação de endócrino no Servidor Estadual de São Paulo. Fiz 1 ano de obesidade na USP com o Dr. Alfredo Halper, depois fiz a minha TCC em síndrome metabólica na Unicamp, e isso foi logo depois que eu terminei, lá pelo ano 2000, então desde lá eu tenho tratado muito síndrome metabólica, né? Então é um tema que eu gosto muito. E Bacana. O endócrino lida com isso todos os dias no consultório, né? Vai ser bastante produtivo o nosso bate-papo. Doutor Fábio Carles. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado com esse convite para falar sobre um tema muito importante. Eu sou médico formado na UFMS, fiz residência na Santa Casa de Campo Grande, depois eu fiz uma pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva e um fellow na Universidade Victor Segalen, em Bordeaux, na França, em cirurgia laparoscópica. Maravilha, parabéns, Fábio. Doutor Sérgio Danilo. Bom dia, meu nome é Dr. Sérgio Danilo, sou cirurgião geral, cirurgião laparoscópico. Também tenho uma formação de residência com cirurgia laparoscópica, dedicada assim, a pacientes bariátricos. E acompanho no dia a dia, né, pacientes em pré- e pós-operatório também. E é um paciente que precisa de um segmento. O paciente não é só o ato cirúrgico, o paciente é um paciente de longo prazo. E a gente tem, nos últimos anos, dedicado a cuidar desse paciente, manter ele equilibrado também após a cirurgia, que é um outro grande desafio, né? Maravilha, Sérgio. Eu fico bastante lisonjeado também, Fábio e Sérgio, pela presença de vocês. Foram meus ex-alunos, né? A gente vê os ex-alunos brilharem, então é motivo de orgulho para nós, né? Com certeza. Então, para a gente começar esse bate-papo, vamos começar com a doutora Patrícia Pólvora. Vamos abordar, Patrícia, as alterações metabólicas e hormonais da obesidade, considerando que é uma doença crônica. Pode começar, como que isso acontece normalmente, essas alterações hormonais e metabólicas, considerando que a doença da obesidade é uma doença de caráter genético, né, que tem suas características genéticas e que pioram com os fatores ambientais. Sim. A obesidade, o principal fator dela é a síndrome metabólica, né? Que é aquele aumento daquela cinturinha ali que vai aumentando, gerando uma inflamação crônica de baixo grau, que eu sempre explico para os meus pacientes, que é aquela inflamaçãozinha que fica ali quietinha a longo prazo e que isso vai trazendo alterações cardiometabólicas importantes, né? As alterações cardiovasculares, vasculares, alterações hormonais, tudo por conta dessa resistência à ação da insulina que a obesidade traz. E aí esse aumento de insulina, por muito tempo, vai gerando inflamação e vai gerando as outras doenças. E aí vem diabetes, pressão alta, infarto, derrame, todas as complicações que envolvem ali a obesidade a longo prazo. Para a gente entender melhor, Patrícia, está diretamente ligado somente a insulina ou tem outros hormônios envolvidos nesse processo fisiopatológico aí da síndrome metabólica? Tem muitos hormônios. O que acontece? A síndrome metabólica, a gente tem algumas características até como diagnóstico, né? Que é o aumento da cintura, aumento de triglicérides, aumento de pressão, o colesterol bom muito baixo,
Esses fatores fazem a gente fechar o diagnóstico. Mas a gente sabe que a obesidade não é um fator único, né? A gente tem o fator genético, que é importante, mas o fator ambiental é importante, né? Porque se você insere aquele paciente com a genética para a obesidade, mas num ambiente que ele não tem fatores que vão propiciar a ser obeso, essa chance de ficar obeso diminui, né? Se ele está num ambiente que não proporciona um aumento. Agora, se você pega aquele paciente e coloca num ambiente obesogênico, ele com certeza vai desenvolver a obesidade, né? E hoje, quais são esses fatores importantes, né? Que a gente sabe até dentro da medicina do estilo de vida, o que gera, o que piora a inflamação metabólica de baixo grau e que piora a obesidade. É um sono não reparador, né? Um paciente que não dorme bem, pacientes que trabalham à noite, que tem um cortisol alto, e aí eles mantêm aquele nível de eixo, hipófise e adrenal, que são 2 hormônios ali desregulados, isso gera piora da inflamação metabólica e gera obesidade. Paciente que se alimenta mal, né? Com alimentos que geram inflamação. Já começa um erro alimentar, às vezes, na adolescência, pré-adolescência. Na infância, né? Tem crianças que tomam refrigerante na mamadeira. São substâncias, né? A gente vai discutir isso mais na frente, são extremamente inflamatórias. Exatamente. Né? E a obesidade tem um início, meio e fim, né? Que são as complicações graves que a gente vai discutir daqui para frente. Doutor Sérgio, quais são as indicações? Quando indicar? Você está acompanhando o paciente em nível ambulatorial, em nível de consultório. Quando que você indica, baseado no IMC do paciente, a cirurgia bariátrica? Os pacientes que têm um IMC acima de 35 com comorbidades são pacientes já elegíveis para a cirurgia. Pacientes com IMC acima de 40, com doenças associadas, também são elegíveis para a cirurgia. Que doenças são essas? É a apneia do sono, triglicerídeo alto, gordura no fígado, a esteatose hepática, que sai nos laudos dos exames de imagem. E, assim, nos últimos 5 anos, a indicação da cirurgia bariátrica, ela vem sofrendo uma ampliação, ou seja, mais pacientes puderam ter acesso, né, depois de várias discussões. Por quê? E aquele paciente que tem o IMC de 30 a 35, que é um paciente que está há muito tempo ali tentando com o nutricionista, com o endocrinologista, reduzir o peso e não está tendo sucesso. Esse paciente ele ficava sem tratamento cirúrgico, né? Porque assim, o médico consciente não vai pedir para o paciente engordar, né? E só que ele não entrava nesse 35, ele ficava ali no 33 e nunca perdia o peso. Então hoje esse paciente também está assistido. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica vai conseguir, de forma eficaz, né, controlar, reduzir primeiramente, depois o paciente precisa ter um bom comportamento, seguir as orientações nutricionais, as orientações do endocrinologista, para manter essa perda de peso que a cirurgia proporciona. E assim, agora, em janeiro desse ano de 2025, saiu um artigo no Lancet, aumentando ainda mais os pacientes elegíveis, né? Pacientes com doenças vasculares, por exemplo, inchaço na perna e obesidade, hoje é uma indicação de cirurgia bariátrica. O paciente que faz trombose venosa profunda, que é uma doença que aumenta o risco, você tem um risco aumentado de ter trombose quando você é obeso. Hoje, se o paciente tem obesidade, exames normais, mas teve uma trombose, ele já é elegível para a cirurgia. Outro caso, paciente que tem linfedema, né? Então, cirurgião vascular, Dr. Lacerda, cirurgião vascular. Viu um paciente ali com peso inadequado e linfedema, esse paciente hoje já vai poder ser elegível para a cirurgia bariátrica. Então, é um artigo assim de janeiro de 2025 foi publicado. Isso dá um embasamento melhor na indicação. Ou seja, só já que o nosso público aí, a gente aborda aí, a gente quer chegar à população geral, não só a área da saúde, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor o que seria o MC e o que é o peso ideal, considerado o peso ideal hoje para a população, as pessoas que têm essa tendência natural a ganhar peso, né? O que seria o peso ideal? Eu sempre falo do IMC para o paciente, pego o celular ali, faço a continha na calculadora, para o paciente não achar que que é algo difícil, né? Só jogar no computador vai dar para fazer, mas pega o seu peso, divide pela sua altura e mede. Então, por exemplo, se você tem lá 100 quilos e tem 1,70 m, aí divide por 1,7,
Aí vai dar um resultado. Pega esse resultado, divide de novo pela sua altura, por 1,7. Aí você chegou no seu IMC. Quando ele for acima de 35 e você tiver, né, alguma dessas doenças, pode ser hipertensão, pode ser diabetes, pode ser inchaço nas pernas, apneia do sono, enfim, você já tem indicação de cirurgia bariátrica. Se ele for acima de 40, você também vai ter indicação da cirurgia bariátrica. Então, assim, o IMC não é um cálculo que só alguém da saúde pode fazer, né? Então, assim, o leigo pode ir lá fazer e falar, ó, realmente, meu peso... Porque tem leigo que acha assim, né? Ah, cirurgia bariátrica é só para quem tem acima de 100 quilos. Não é, né? O paciente, por exemplo, tem 1,51 m de altura. Se ele tiver 96 quilos, provavelmente ele já é elegível, né, para bariátrica. Só para complementar a fala do Sérgio, né? Tem aqueles casos, inclusive, de consultório, que você tem uma regra, né, que seria o que ele colocou, né, que o Sérgio colocou acima de 35, né, o IMC acima de 35, mas tem casos que você indica mais, com o IMC um pouco menor, a bariátrica, 28, 30, 32, já teria indicação, dependendo da doença de base que esse paciente pode desenvolver ou tem um risco muito alto para isso ou não. Ou esse paciente, mesmo tentando o tratamento clínico, ele não melhorou a perda de peso dele. Você já indicaria com IMC um pouco menor? Hoje a gente sabe que o índice de massa corporal é uma medida prática, né, mas não é a melhor que existe, né? A gente tem que levar em conta a impedância do paciente, se ele tem massa magra, o percentual, massa gorda e tudo mais, né? Pelas normas do conselho, a gente está indicando entre 30 e 35, partindo daí com a doença grave. Por exemplo, um paciente que tem uma fibrose hepática confirmada por biópsia, paciente que está em estado de perda de função renal crônico, esses são os casos de exceção, né? Que até em março saiu uma nova normativa, podendo abranger até adolescentes, né? De 14 anos, com índice de massa corporal acima de 40, e os de 16 em diante com as mesmas regras para os adultos também. Isso diminuiu essa régua para poder abranger esses pacientes aí, né? O fator idade, aí, a faixa etária é independente, né? Você pode indicar, se tiver indicação precisa mesmo, em uma adolescente ou pré-adolescente, você já começa a trabalhar com essa possibilidade. Já há estudos que há melhora na sobrevida, na perda de peso e tudo mais. Mas como o Sérgio falou, cirurgia é para o resto da vida os cuidados, né? Sim. Não é a pessoa faz o procedimento cirúrgico e acha assim, olha, eu fiz o procedimento, nunca mais eu vou engordar. Não é nada disso. Estou curado, né? Você tem ali uma série de hormônios que são produzidos em decorrência do próprio procedimento cirúrgico bariátrico, que esses hormônios vão atuar muito bem durante 2 anos. Tanto é que depois de 2 anos, em média, o paciente tem um pequeno reganho de peso de 5 a 10% que é permitido, né? Mas esse é um tempo que eu falo para os pacientes que é preciso dele aprender como comer. Então, esse tempo ele vai aprender como comer, vai ter uma nova rotina de vida. Porque os velhos hábitos que levaram a ele não podem continuar depois desse tempo com o risco dele ter reganho de peso e precisar, de repente, fazer uma cirurgia revisional. Que normalmente a gente vê na prática clínica, né, doutora Patrícia? A gente, às vezes, com certeza, chega paciente que fez bariátrica para você e que não seguiu as orientações adequadas, não está usando os medicamentos adequadamente, os suplementos, né, que a gente... Para esses pacientes, eu acho que tem indicação de suplementar, principalmente os derivados as vitaminas em geral, né, alguns antioxidantes, normalmente. Como que você tem conduzido esses pacientes na prática clínica, no seu dia a dia, no consultório? Então, os pacientes pós-bariátrica eu peço para ter um acompanhamento regular, porque o que eles, às vezes, fazem. É importante essa reeducação e mudança de hábito depois da cirurgia. Mas muitas vezes eles acham que só a cirurgia vai resolver, né? E aí eles abandonam a nutricionista, abandonam o endócrino, aí retornam depois de anos. Então, esse acompanhamento pós-operatório é importante para que haja essa conscientização de mudança de hábito para sempre, né? Sim. E a gente fazer a suplementação daquilo que for necessário, né? Se tiver uma anemia, uma deficiência de B12, a gente faz a avaliação e repõe o que for necessário dentro daquilo que ele precisa.
e acompanha regularmente até que ele consiga se estabilizar, porque o peso estabiliza mesmo, né? Depois de um tempo, e depois de estabilizado a gente espaça as consultas. Porque lembrando, obesidade é uma doença crônica. Se ele voltar aos hábitos antigos, ele vai reganhar o peso, como eu tenho alguns também que já reganharam e até mais do que quando operaram, porque abandonaram o acompanhamento. Então, ele tem que ser muito, muito bem acompanhado nesse Bem pós-operatório. conduzido esse paciente. A gente vai abordar também a parte da saúde mental um pouco mais para frente, né? Talvez a gente volte aí um pouco nesse tema, né? Porque não adianta só a cirurgia, né? Eu vou fazer agora um bate-papo entre os dois, né, cirurgiões aí, que é em relação às técnicas, né? No passado existia um trauma muito grande do paciente obeso submeter às cirurgias, até porque a mortalidade era alta, né? Lá quando começou as cirurgias aí no final dos anos 90, né, início dos anos 2000, a gente tinha uma mortalidade aí em torno de aproximadamente 10%, né? Se não me falha a memória. Eu acredito que isso no passado foi muito causado pelos tipos das técnicas também e pela cirurgia ser um pouco mais invasiva. Aí eu pergunto para os dois, né, para o Fábio e para o Sérgio, né, eu gostaria que o Fábio respondesse primeiro, o que mudou de lá para cá, quais são as técnicas mais utilizadas para você oferecer o melhor resultado para aquele paciente específico que você está acompanhando em nível de consultório. Eu vou trazer um pouquinho do passado, depois o Sérgio pode, de repente, até complementar o que eu vou falar, né? A gente tinha comentado aqui um pouco antes que a cirurgia bariátrica existe, vamos dizer assim, desde o século X, né? Tinha um relato de um príncipe que ia ser empossado como rei da Espanha, mas ele não foi permitido porque ele não conseguia empunhar a espada e não conseguia montar no cavalo. De tão obeso que ele era. Grandes limitações, né? Muita limitação. Então, a avó dele levou ele para um médico judeu, numa outra província da Espanha. E lá foi proposto a ele um tratamento, que era costurar os lábios e colocar um canudinho, no qual ele só se alimentava de uma solução de ervas e ópio. E fez com que ele perdesse peso e conseguisse assumir o cargo de rei. Em 1950, um médico sueco chamado Henriksson, ele propôs uma retirada de 1 metro do intestino, que teve sucesso, mas depois foi muito criticado na época. No pós-guerra, essas técnicas foram vindo na década de 60, e as primeiras eram baseadas só em atalhos de intestino, deixando várias áreas do intestino sem passar alimento, que trouxe muito problema, trazia desnutrição grave, hepatopatias crônicas, anemias de difícil correção. E na década de 70, a gente teve os cirurgiões Mason, cirurgião que é o pai da bariátrica, que se propôs principalmente a começar a fazer uma cirurgia mista. Trabalhar não só o intestino, mas também trabalhar a capacidade do estômago. Com septações, diminuindo a câmara gástrica. E outros cirurgiões observavam que as cirurgias de câncer, onde você fazia atalhos com o intestino, permitiam que houvesse uma perda de peso. Então, foi se modificando esse modelo de cirurgia para uma cirurgia que a gente ia mesclar a restrição com a diminuição do estômago. Da década de 80. De 70, no final dela, indo para 80. Para 80, né? Na transição. No final de 70, 77, mais basicamente, e depois indo até 80, ela foi modificando. Saindo um pouco mais da desabsortiva, que era só o componente intestinal, você fazia atalhos para o alimento chegar mais rápido ao intestino grosso, e indo para as técnicas mistas, né? Aí a gente chegava aí no final de 80 para 90, que surgiu o modelo que é um dos mais feitos hoje, que é o bypass, chamado cirurgia de Fob Capella, que você reduz o estômago e faz o atalhozinho com o intestino. Existiam também as outras cirurgias, como a de Skopinaron, que você deixava um estômago grande, mas fazia um atalho do intestino bem baixo. Algumas dessas cirurgias foram sendo abandonadas. Então, o que a gente vê? Índice de complicações. Índice de complicações a médio e longo prazo, desnutrição, falência hepática. A gente foi vendo que essas cirurgias foram uma tentativa de acertos e erros, até aprimorar o que a gente chegou hoje. E com isso, o que a gente observou? Também nos materiais utilizados, né? Basicamente, a gente usa grampeadores intestinais. Grampeadores são dispositivos que você corta, ele já vem costurando o intestino. A qualidade desses materiais foi melhorando ao longo do tempo. Hoje você tem grampeadores que você
prende o intestino, ele vai verificar a espessura do intestino. Se não for adequada, ele não permite que você grampeie. Se ele for uma espessura É um grampeador boa, quase com inteligência artificial. exatamente. Com chip e tudo para ter um funcionamento adequado. Sim. Isso facilitou, fez com que a cirurgia fosse mais rápida. O advento da videocirurgia, da cirurgia robótica, com que ela fosse menos invasiva. Cirurgias na década de 90 eram cirurgias abertas. Você tinha que colocar afastador autoestáticos para poder afastar toda a obesidade, afastar todo aquele tecido. Muito grande, muito né? traumática. Muito grande, o índice de complicação. O paciente terminava a cirurgia, tinha que ficar 7 dias internado, pelo menos 3 dias na UTI. Hoje em dia, dificilmente acontece isso. Muito tromboembolismo venoso. Muito, e uma série de outras complicações. A mortalidade era muito alta pelo tromboembolismo venoso. Sérgio, o que você tem observado também ao longo do tempo, aí, pelo que você estudou, o que você faz hoje na prática clínica, né? Eu e o Dr. Fábio, a gente já pegou a cirurgia bariátrica sem essa parte, nossa carreira, né? Começa já a cirurgia bariátrica, ela já está chegando no auge dela, assim, né? Ela já está ficando muito moderna, a gente já pegou uma parte mais laparoscópica, né? Mais por vídeo do que aberta. Então, nós somos privilegiados nisso, né? Não tivemos esse trauma dos médicos antigos, né? Teve uma época que falar em cirurgia bariátrica era um sacrilégio, assim, né? Parecia que estava condenando o paciente a um evento, né? Que era entrar no hospital e sair de lá com resultado ruim. Hoje não. Hoje a gente sabe que é uma cirurgia que traz esperança mesmo para o paciente. Então, assim, na década de 80, eu acho que assim, o que eu analiso da história é que, como tudo que é um tratamento inicial, às vezes a gente mira na medicina o 100%. Desviaram demais o intestino, entende? E aí que deu esses problemas de desabsorção, o paciente ficava sem proteína, fazia uma hepatopatia importante. O aspecto do paciente, a impressão, né? Porque eu acompanho muitos desses pacientes pós-bariátricos, até para acompanhar as complicações vasculares, né? Que a gente vai discutir mais para frente, né? Que envolve os 3 sistemas vasculares. A impressão que dava é que esses pacientes eles ficavam mais doentes, né? Mais sintomáticos, mais adinamia, né? Muito anemia, então, hipovitaminoses, por conta da agressão da técnica em si, né? É que assim, no começo queriam desviar todo o intestino. Isso é normal, né? A gente está aprendendo ao longo do tempo. E aí, a partir de 80, começaram a ver que poderia ter resultado bom se desviasse, por exemplo, 1 metro, 1,5 metro de intestino. Não precisava desviar totalmente o intestino. Melhorava a qualidade do paciente em questão de fezes, odor e produção de fezes, né? Então, assim... Que é a chamada alça de Hooks, Y de Roux? Y de Roux, isso. A partir da década de 80, assim, aí já começa a laparoscopia também, que dá um trauma cirúrgico muito menor, né? Então, assim, a cirurgia aberta... Pensa, quem que é o paciente obeso? É os pacientes que têm uma indicação mais grave de fazer uma cirurgia, né? Ele é hipertenso, muitas vezes, ou ele é diabético e tem obesidade. Então, assim, ele é o combo de paciente para você... A telectasia pulmonar, o pulmão fica pequenininho, né? Para você ter, assim, aquele medo de operar, aquela atenção redobrada, né? Só que esses pacientes precisam de atenção. E a cirurgia laparoscópica trouxe, assim, um grande benefício na questão de recuperação pós-operatória precoce. Você deixar o paciente, às vezes, 2, 3 dias só internado. Tem paciente que vai com 2 dias vai para casa, né? Depois de uma cirurgia bariátrica hoje. Virou uma cirurgia de hérnia, né? Que antigamente a gente fazia uma hérnia, era 1 dia, 2 para ir para casa, né? Então, a mas bariátrica assim, reduziu uma bastante. coisa que é notório com a bariátrica por vídeo, né? Você operou o paciente de manhã, à tarde, seu paciente ele vai sentar, né? Se for tudo bem, se ele ainda mais se ele tiver se preparado no pré-operatório, às vezes à tarde ele já está até andando. Então, assim, diminui muito o risco de uma trombose, né? Isso era um evento realmente fatal, né? O paciente deitava bem, de madrugada, em algum momento ia chamar o paciente. Quanto mais tempo grave, o paciente fica acamado, deitado, mais riscos de trombose venosa, de tromboembolismo venoso e pulmonar, né? Grave, né? Com isso, aumentando aí a mortalidade, né? E assim, de técnicas, né? O Dr. Fábio falou do bypass, tem o sleeve, é uma outra técnica também regulamentada pelo CFM, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Também é com o grampeador, mas ele não tem essa parte de fazer uma alteração no intestino. Vai mexer somente no estômago do paciente.
Tem as indicações de cada um. Não tem assim, essa aqui é melhor, essa aqui é pior. Claro que tem pacientes, tudo na medicina é estudado porque tem prós e contras, né? Seria ótimo se a medicina fosse assim uma regrinha para todo mundo, né? Mas não tem. Tem paciente que vai se beneficiar de bypass. Voltar agora para um caso interessante que é público, né? O caso do Faustão, né? Todo mundo sabe que o Faustão operou para tratamento de diabetes, né, Fábio? Há alguns anos, aproximadamente 15 anos atrás, aí, para correção do diabetes. Qual que foi a técnica? Foi até um goiano, salvo engano, que operou, né? Qual foi a técnica que ele utilizou nessa cirurgia específica do Faustão na época? Você lembra? Não? Foi uma cirurgia de interposição ileal. O ilho é o segmento do intestino delgado que está bem próximo do intestino grosso, né? É o final do intestino delgado. Ele tem uma grande importância por conta de produção de hormônios incretínicos, que a gente foi descobrir depois que o intestino produzia isso aí. O intestino ele é um grande órgão endócrino, né? Se pegava um neural, segmento... né? Além de endócrino, neural, né? Segmento desse intestino e se colocava lá no começo para ter contato com o alimento precocemente para poder ativar essas incretinas, poder melhorar a resposta de insulina, porque o grande problema dele, se não me engano, era o diabetes. Isso. Principalmente para isso aí. Foi uma esse cirurgia o procedimento com esse fim, né? Para correção de diabetes. Exatamente. Pegar um obeso e diabético grave e com essa cirurgia ideia. Que, assim, modelo até interessante, mas muito pouco realizado. A gente não vê, assim, pessoas do nosso meio fazerem ou ter um percentual, eu faço tantos por cento desse tipo de cirurgia. Pelo menos que eu conheça. Ou seja, eu acho que era só um cirurgião que tem mais prática, que era o cirurgião de Goiânia, o Dr. Áureo Ludovico. Agora, do nosso meio aqui entre cirurgiões bariátricos, eu pelo menos desconheço. Não sei se você conhece alguém que esteja fazendo essa técnica aqui na nossa cidade, que né? Não vingou, não desenvolveu tanto, né? Porque como a técnica é muito boa, ela funciona assim, né? Vamos pegar um exemplo, né? A cirurgia, para ela ser bem difundida, ela tem que ter uma reprodutibilidade aceitável. Sim, muito aceitável. Se você for, vamos pegar um exemplo das cirurgias de hérnia. Tinha um grupo canadense que fazia uma cirurgia complexa, que não usava tela. Aí você corta uma camadinha, imbrica uma em cima da outra, chamada Shouldice. Muito boa, só que não pegou. Não era reprodutivo. Não era reprodutivo. Né? Já a cirurgia que você coloca a telinha, que todo mundo conhece, né? Liechtenstein, né? Sim. Foi a cirurgia padrão, foi a que pegou. Então, acho que tem muito disso daí, dela poder ser reprodutível, a gente poder ter grandes amostras populacionais e para poder, dentro dessas amostras, estudar ao longo do tempo se ela... Os benefícios e suas complicações. Exatamente. E aí, a partir desse princípio, a gente saber, olha, essa técnica aqui é boa, olha, essa técnica aqui não é boa. Como agora, recentemente, o Conselho Federal de Medicina excluiu de suas indicações a técnica de Scopinar, que é uma técnica que o estômago fica grande, mas o atalho é lá embaixo. Ou seja, a pessoa come bastante, mas ela não absorve nada. Um monte de complicação. Então, foi uma cirurgia que foi excluída do rol de cirurgias para serem realizadas. Ela evoluiu com uma síndrome absortiva muito grave. O que aconteceu? Se fez uma amostragem populacional, um estudo, e viu que ela trazia mais malefícios do que benefícios. Se excluiu essa cirurgia. Então, a gente precisa ter amostragem interessante para a gente poder ter uma meta-análise, um estudo mais aprofundado e falar, olha, essa aqui é cirurgia segura. Essa aqui não. E saber o que cada cirurgia vai causar, para a gente poder tratar. Principalmente, por exemplo, a cirurgia que você faz é cirurgia de bypass. A gente tem um temor, né, do síndrome de dumping. O paciente faz hipoglicemia. Como que eu vou tratar? Como que o endócrino vai me ajudar nesse aspecto, né? Sim. Então, a gente sabe que aquilo pode vir a acontecer com o paciente que a gente faz a cirurgia de bariátrica. Tanto quem faz a sleeve quanto que faz o bypass, né? Pode acontecer. Porque a gente vai abrir mão de algumas coisas. Então, a gente já tem um estudo e a gente já sabe onde a gente está pisando, né? Para poder ter um caminho mais seguro para esse paciente, né? A gente vê que na técnica... Isso acontece também na cirurgia vascular, né? A gente busca aquelas técnicas que realmente são reprodutivas, como você bem falou, né? Que a gente consegue treinar e formar vários cirurgiões com experiência na técnica até para você chegar a um resultado aí definitivo em termos de benefícios para o paciente, né? Porque todas as técnicas que foram desenvolvidas, visa em primeiro lugar o doente que tem que ter os seus benefícios. A partir do momento que não pode ser reprodutivo, é difícil, né? Você fazer aí
um estudo com evidência científica mostrando aí suas complicações e seus resultados favoráveis, né? Patrícia, agora voltando a bola para você, para a parte clínica, né? A gente já discutiu bastante coisa aqui da cirurgia, né? Vamos voltar à parte hormonal, né? Que é a sua área, a parte da insulina. A gente sabe que o hormônio, a insulina, ele é extrema, como outros, né? O cortisol, a insulina, ela é um hormônio extremamente inflamatório, né? E hoje as doenças vasculares, a gente já sabe, principalmente na fisiopatologia, né? Da aterosclerose, inclusive foi até discutido no episódio anterior, né, as doenças cardiovasculares, entre elas as doenças do coração, né, aterosclerose que leva ao infarto, a formação da placa provocando um AVC, a doença arterial periférica, né, provocando a da óbito, e o mecanismo da fisiopatologia da formação da placa, a gente sabe que o processo inflamatório é muito importante e que está diretamente ligado a alguns hormônios, entre eles o principal é a insulina. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais, né, desde a chamada resistência à insulina. Para explicar aqui para a nossa população que estão nos assistindo, o que seria essa inflamação e por que o hormônio, a insulina, ele é um hormônio muito importante e a gente deve se preocupar com a chamada resistência à insulina quando você vai ao consultório. O médico fala para ele que ele tem uma resistência importante à insulina. Então, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e a função dele é fazer a metabolização do nosso açúcar, né, da glicose na célula. E quando a pessoa aumenta o peso, principalmente o aumento de gordura no abdômen, essa insulina ela não funciona corretamente e ela fica circulando ali e não faz a função dela, que é metabolizar ali a glicose. Isso vai gerando essa inflamaçãozinha, porque gera tudo aquilo que eu falei, né? Um aumento de colesterol bom, produz um LDL, que é um colesterol ruim, que é um formador de placa, isso gera inflamação e gera aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de infarto, de derrame. Além disso, o aumento da insulina e essa inflamação e essa gordura abdominal, ela gera uma alteração de microbiota intestinal. Então, a gente começa a produzir bactérias ruins no intestino, que também é um outro fator inflamatório. Que seria um fator indireto. Indireto. Provocado pela... É assim, é uma bola de neve, né? Então, uma coisa vai levando a outra, né? E aí, se você tem as bactérias ruins, você também tem aumento de cortisol por conta disso, uma alteração do eixo ali, cortisol e cérebro, que inflama mais. Então, assim, é uma cascata de inflamação. Sim. Você falou no cortisol, que é bastante hoje discutido, a gente vê muito, né, na internet, os nutrólogos, os paramédicos, o seu cortisol está assim, você está sentindo tal sintoma, é o seu cortisol, né? Eu gostaria que você reforçasse mais, até porque a gente tem que falar aqui para o público, né, em relação ao que deve ser feito, né, por que o cortisol dele pode subir. A gente sabe que o cortisol faz parte da fisiologia normal, né? Sim. Então, hoje... tudo que está... O paciente sente uma dor de cabeça porque o cortisol dele está alterado, né? E, normalmente, a gente sabe que não é bem assim, né? Gostaria que você explicasse um pouco melhor para a população que está nos assistindo sobre a manifestação do cortisol, que tem essa ligação direta aí com a insulina. O cortisol é um hormônio produzido por uma glândula que fica ali em cima do rim, que chama suprarrenal, né? E o cortisol é assim como se fosse... um hormônio do nosso estresse, ele é uma defesa. Então, quando a gente está sob estresse, esse cortisol sobe. Se você tem uma noite mal dormida, o cortisol sobe como defesa ali, mas não é que ele vai se manter alto na sua circulação. Ele sobe como um processo de ajuste de toda a sua cascata hormonal por conta de um sono inadequado, por exemplo. Isso ele sobe por vários fatores. Só que a gente considera uma doença do cortisol quando a pessoa tem uma alteração de produção da glândula, né?
Então, por exemplo, ele tem um nódulo na glândula produtora de cortisol, que faz ele produzir muito cortisol, isso causa uma doença. Ou ele tem uma outra doença que faz com que a glândula pare de funcionar e o cortisol cai, isso gera uma outra doença. E aí o paciente tem alguns sintomas que são característicos. Quando ele chega no consultório, a gente consegue identificar pelo histórico e a gente pede os hormônios para investigar aquilo. Então, assim, a gente não tem indicação de pedir cortisol de rotina para um paciente obeso se ele não tiver um sintoma de hipercortisolismo, que é um aumento de cortisol. Então, assim, um paciente que a gente desconfia, esse paciente tem um aumento de cortisol, isso pode estar ajudando no processo de ganho de peso dele, eu vou investigar. Aí sim. É bem interessante você citar isso, Patrícia, porque a gente observa aí na prática, né? Parece que todos os médicos que atuam nessa área aí da nutrologia, parece que eles estão pedindo de forma indiscriminada, né, o cortisol para todos os pacientes. Eu não sei se você tem observado isso na prática clínica. Pelo menos já chega no meu consultório, né, eu recebo o paciente a lista completa, né, de alguns exames e às vezes com mais de 50 medicamentos, né, e mais de 50 exames laboratoriais, né. Eu gostaria de desmistificar um pouco isso, falando qual a indicação precisa, né, para você investigar o cortisol, né? A insulina, normalmente, a gente pede, né, por conta do pré-diabetes, né? Para observar melhor a resistência à insulina. Sim. Mas o cortisol, parece que não há essa necessidade de ter essa preocupação da gente estar buscando, né, para todos os pacientes de uma forma geral e indiscriminada, né? Não, dentro da endocrinologia a gente investiga se a gente desconfia uma alteração de produção pela glândula, né? Tanto a mais como a menos. Então não existe assim, é uma rotina pedir para todos os pacientes que estão acima do peso a gente pedir cortisol. Se você desconfiar que ele tem uma alteração de cortisol que está favorecendo o ganho de peso, você solicita. Mas muitas vezes não. Às vezes é um paciente ali sobrepeso, que você está investigando ali a resistência insulínica já, o triglicérides, você vai pedir os exames para você investigar. Não precisa investigar o eixo, né? Sim. Cortisol ali. Mas realmente a gente recebe principalmente solicitação de cortisol salivar. Então, assim, eu não sei como eles avaliam isso, o fundamento, mas assim, dentro da endocrinologia não é rotina pedir cortisol salivar, nem cortisol sérico, para todos os pacientes. Muito mais importante do que isso, os hormônios tiroidianos, né? A gente sabe da importância da tireoide aí, também com a obesidade, né? Com o sobrepeso, né? Tem uma ligação muito forte, então, com certeza, a avaliação da tireoide, além dos hormônios, até a estrutura da tireoide também é importante, né? Com ultrassom, com dupla da... Porque a gente sabe que o aumento de peso ele aumenta a chance de nódulos em tireoide, né? E a tireoide a gente sempre tem que avaliar. Às vezes, da gente buscar outras vias, né? Tem vias mais importantes, que inclusive são mais frequentes, mais incidente, prevalente na população em geral, que deve ser muito valorizada aí no momento da consulta. Sim. Né? Voltando aqui para o Fábio e para o Sérgio, né? Após a cirurgia bariátrica, Fábio e Sérgio, o que vocês observam mais do ponto de vista da circulação do paciente? Assim, o que o paciente fala em termos, principalmente circulação de membros inferiores? Eu costumo falar que todo paciente obeso, principalmente obeso mórbido, né, com IMC aí acima de 35, esses pacientes eles desenvolvem uma hipertensão venosa crônica, que no passado a gente falava muito de síndrome pós-trombótica, de insuficiência venosa crônica. Hoje esse termo está mudando cada vez mais para hipertensão venosa crônica, assim como existe a hipertensão arterial, existe a hipertensão venosa crônica de membros inferiores. E no obeso, isso acontece por conta da pressão da cavidade abdominal, que é muito grande, com a dificuldade enorme do retorno venoso. Então, eu gostaria de saber de vocês não só a parte venosa, como a parte linfática, né? Além da insuficiência venosa crônica, esses pacientes evoluem muito com o chamado linfedema inflamatório, com
erisipelas de repetição, que gera aí um círculo vicioso, né? A erisipela leva o linfedema e o linfedema predispõe cada vez mais a erisipela, né? Então, gostaria de saber de vocês, em termos, no pós-operatório imediato e o pós-operatório tardio, do que mais vocês observam em relação à queixa do paciente, o quadro clínico em relação a essas doenças circulatórias, principalmente linfática e venosa. Bom, a gente tem os pacientes que já chegam com diagnóstico de insuficiência venosa por conta de dermatite hipercrômica, dermatite ocre, por conta de úlceras varicosas, né? Isso daí é muito bem relatado, principalmente paciente que já ultrapassa os 40 de IMC, em pacientes superobesos também, isso é muito comum. O pré-operatório é muito importante a gente ressaltar que o paciente venha a utilizar medidas para evitar suas complicações, como o uso de meias compressivas, o uso de compressores pneumáticos durante a cirurgia, né? E também de heparina de baixo peso, que a gente conhece algumas no mercado aí, durante o período dos 7 dias, pelo menos, para evitar com que esse paciente tenha alguma complicação relacionada a esse tempo que ele ficou, vamos dizer assim, com uma mobilidade reduzida durante o transoperatório. Em média, a gente vai observar com um paciente que faz uma cirurgia bariátrica, você tem aí, vamos colocar um valor absoluto aí de 800 gramas até 1,5 kg de perda de peso por dia na primeira semana. Então, um resultado precoce, a gente já vê uma diminuição dessas medidas, uma redução da queixa que o paciente dizia sempre, cansaço nas pernas. Esse cansaço nas pernas que leva uma tonelada nas pernas. Exatamente. Né? Com 6 meses, melhora assustadoramente. Com 6 meses da cirurgia bariátrica. Isso eu tenho observado muito. Sim. É claro que aqueles vasos que já tiveram dano permanente, né, a perda, no caso, do sistema venoso, das suas válvulas anti-refluxo, esses aí não vão ter uma melhora. Com a insuficiência venosa crônica, principalmente com a grande repercussão do sistema venoso superficial, que com a formação das varizes propriamente ditas, varizes calibrosas. Tem alguns que evoluem com varizes de grande porte. Quando eles perdem o peso, aí a gente vai comentar mais na frente, é o momento ideal, né, para tratar essas varizes e o paciente recuperar a sua função venosa de retorno. Sérgio, você tem observado isso também nesse período aí de 6 meses aproximadamente? O retorno venoso costuma melhorar os aspectos, as características, principalmente a queixa, né, do paciente do ponto de vista linfático e venoso, né? Doutor Lacerda, isso melhora e às vezes o paciente com 15, 20 dias já percebe isso, né? Porque o sangue desce com facilidade, mas para retornar já não retorna com essa mesma facilidade, né? Então, às vezes aquele inchaço nas pernas, o paciente tira a meia elástica, cada cirurgião tem a sua rotina de pós-operatório, né? Então, daí o paciente, às vezes, é orientado pelo cirurgião a ficar 30 dias de meia elástica, 15 dias, enfim. Só que entre uma tirada e outra dessa para tirar a meia para lavar, descansar as pernas, ele percebe que aquele cansaço ali que ele tinha no final do dia já não está mais presente, né? Então, assim, essa perda ponderal ali, né, da primeira semana, em torno de 4, 5 quilos, já é suficiente para ele já começar a ter os benefícios de retorno venoso. E aí você coloca ali, depois de 2, 3 meses, o paciente já emagreceu, né, independente do peso inicial, mas vamos por aí que com 2 meses o paciente emagreceu em torno de 10, 15 quilos já com a bariátrica. O paciente praticamente já não lembra mais das pernas dele, né? Já não é um motivo de cansaço no final do dia. Todos os sintomas desaparecem, né? Até assim, a textura da pele dele é melhor, né? Já tem uma aparência assim mais saudável, não é aquela pele que quem é da área assim igual o senhor tem medo de fazer um corte porque sabe que não vai cicatrizar, né? Sim. A doutora Patrícia sabe esses pacientes eles evoluem com a insuficiência venosa crônica, a hipertensão venosa crônica grave, com todas as manifestações clínicas da pele, com envolvimento principalmente subcutâneo e pele, né? Evolui com a dermatite ocre intenso, né? Provoca muito prurido, muita coceira, eczema de estase e a chamada lipodermoesclerose. É aquela fibrose do tecido celular subcutâneo com o endurecimento
tenso, né, da pele do tecido celular subcutâneo que fica colado na fáscia muscular. Então, E associado a isso vem a ulceração por conta do prurido, né, aquela circulação ali envolvendo algumas veias chamadas veias perfurantes com a hipertensão muito grande, com essa liberação de várias substâncias, né, hemosiderina, ferro, proteína, que é responsável pela coceira, né, pelo prurido local, e que, se não tratado adequadamente, com a evolução para o estágio mais avançado, seria as úlceras abertas. Né? Esse artigo do Lancet de janeiro de 25, ele é muito assim, abrangente nesse aspecto. Né? Se você ver da parte vascular, tem indicação de cirurgia de obesidade por conta de trombose venosa, tem por conta de linfedema e por conta de inchaço nas pernas. Então, a gente vê que o cirurgião vascular, ele estando atento ao paciente, às vezes é ele que vai ser o primeiro canal de comunicação entre o cirurgião bariátrico e o paciente. Porque esse às vezes vai chega dar ali um no encaminhamento. cirurgião vascular pela queixa importante que ele tem na perna. E às vezes com erisipela, ou até mesmo para tratar varizes, né? Depois a gente vai voltar na história aí de pacientes que operaram, que a gente já fez o diagnóstico, operou, já tratou as varizes e os benefícios que trouxe, né, para o paciente no pós-operatório aí do tratamento final, né? Um tratamento corroborando aquilo que a gente está falando aqui nesse bate-papo, que é um tratamento multidisciplinar. Né? E erisipela, às vezes o paciente, né, doutor Lacerda, fica internado 7 dias no hospital tomando antibiótico, né, até melhorar, poder ir de alta, mais os cuidados. Você tirar isso do paciente, devolver para ele uma vida dessa, ficar 7 dias internado, né, gente? Isso não é uma vida legal, né? Então, assim, por conta de obesidade... Várias internações, né? Várias paciente, internações, né? Ele interna várias repetições de internação prolongadas em hospitais, né? Hospitais tanto da saúde suplementar como na saúde pública, por conta dessas manifestações clínicas, que é uma complicação da obesidade, é uma complicação extremamente grave, né? Da importância do tema. Agora, voltando para a doutora Patrícia, né, vamos adentrar num tema aí que é muito importante para todos nós, né, que são o uso das canetas milagrosas, né, que hoje está em evidência, né, várias áreas, né, utilizando aí a caneta milagrosa, até o leigo mesmo já busca na farmácia, né, tanto é que a Anvisa acabou proibindo, né, a venda indiscriminada desses medicamentos, né, até porque existem suas complicações graves também se for usado de maneira não adequadamente, né, que deve ser sempre seguido e prescrito por um médico especialista ou quem tem experiência na área. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas canetas e qual que é o nosso futuro aí, porque parece que está surgindo outras canetas também milagrosas, além da tizepatida, né? Sim. A gente vai falar bastante hoje aí da tizepatida, que é um grande medicamento, que trata, inclusive, algumas doenças vasculares, entre elas o lipedema, né, que a gente abordou no episódio anterior. Então, gostaria que você trouxesse para nós esse olhar de especialista melhor sobre o uso aí dessas canetas. Então, eu digo que a gente está numa época de ouro para tratamento de obesidade, né? Porque quando eu fiz endócrino, a gente não tinha nada. A gente tinha anfepramona, femproporex manipulado, porque não tinha nem na farmácia. E não tinha mais nada. Depois veio a sibutramina, que já melhorou muito, né? O tratamento. Aí veio o Orlistat, que já melhorou também. Mas, assim, a gente não conseguia nunca atingir o alvo, que era melhorar o processo inflamatório. Porque os remédios, o que eles faziam? Eles tiravam fome. Essas medicações, salvo engano, começou ali final da década de 90 também, né? Isso. Foi. Quando eu comecei a fazer, que eu estava lá com o doutor Alfredo, foi no ano 2000, 2001, isso. Era isso aí que a gente tinha. Logo depois, nessa época, veio a sibutramina, que já revolucionou bem, melhorou muito, mas a gente não conseguia, a gente melhorava o quê? O apetite, né? E agora a gente está numa fase em que essas medicações, elas pegam quase todos os pilares da obesidade, né? A gente melhora o processo inflamatório, aí a gente melhora o apetite, aí a gente melhora a esteatose. Então, assim, é um medicamento que ele não tem uma ação única, né? Sim. É um medicamento que a gente consegue abordar o paciente em
em vários pontos ali do aumento de peso. Qual que seria a principal diferença da semaglutida e a tisepatida? Né? Parece ser um mecanismo de ação, são receptores, né? A tisepatida, ela tem... tem 2 hormônios. Agonismo por 2 hormônios, o GLP-1 e o GIP. Isso, ela tem o GLP-1 e o GIP. Os dois são hormônios relacionados à insulina, mas o GIP, ele potencializa a ação Quando a gente do GLP-1. fala em semaglutida e tisepatida, a semaglutida é o Ozempic, né, para a população que está nos assistindo. Ozempic. E a tisepatida é o famoso Mounjaro, né? Isso. E aí, assim, a semaglutida, ela tem um hormônio, que é o GLP-1, né? A função do GLP-1 é o quê? Ele melhora, te dá uma sensação de saciedade. Então, você fica satisfeito com menos quantidade de alimento. Ele tem um esvaziamento gástrico mais lento. Então, você, quando se alimenta, o seu estômago, ele demora mais para esvaziar. Com isso, você tem uma saciedade melhor, né? Além de ter receptor para esse hormônio no cérebro, que também te gera saciedade, né? E a gente já tem resultados muito bons com a semaglutida, né? Assim, a gente tem um pouco de... Tem que ter um manuseio melhor com a droga por conta dos efeitos colaterais. Só para a gente ver a parte cronológica, ela surgiu em que data, mais ou menos, a semaglutida? A semaglutida deve ter... Ela perdeu a patente agora, deve ter o quê? Uns 5 anos? 5 anos, né? A partir de 2019, por aí. Né? Um pouquinho antes. Porque antes veio a Lira, né? O Saxenda. A gente ficou com ela bastante tempo, depois veio a Sema. Um pouquinho antes da pandemia, eu acho que ela começou a surgir. Aqui na pandemia, meio que falou um pouco por conta da pandemia. Ele era para ser lançada e estacionou um pouquinho, depois lançou a Vioral, né, que é o Rebelsus que a gente tem, que é semaglutida em comprimido, e lançou o injetável. E agora a gente tem o Mounjaro, que é a tirzepatida, que tem 2 hormônios. Tem o GLP-1, que é o do Ozempic, e a gente tem associado um outro, que é o GIP, que ele melhora a ação do GLP-1. Além disso, o GIP, ele tem uma ação... anti-inflamatória. Ele tem uma ação na célula hepática, na célula gordurosa, porque a gordura é a grande produtora de processo inflamatório. Sim, né? É um órgão endócrino também, né? Um órgão endócrino. E o problema é que a gordura depositada em locais errados, como a gordura abdominal, ela é inflamatória. E ele tem uma ação ali nessa gordura, e a gente já tem até alguns estudos mostrando que ela transforma essa gordura numa gordura marrom, que é uma gordura que tem uma termogênese maior, tem um gasto calórico maior. Que é a gordura inflamada, né? Na cirurgia a gente vê uma diferença bem nítida. A gordura branca normal marrom, é branquinha e a gordura inflamada ela é amarronzada. Então essa gordura inflamatória, ela faz uma transformação dessa gordura. E por isso que ela melhora muito o processo inflamatório, e o lipedema participa disso. E é uma doença inflamatória, né? Então existem já alguns trabalhos, vários trabalhos promissores aí nessa linha, né? Mostrando o verdadeiro benefício da tirzepatida por esse mecanismo do GIP. Da inflamação. Além da perda de peso. Sim. Né? Além do tratamento do diabetes. Né? É um a mais, né? Ele vem para acrescentar tudo aquilo que a gente já tinha. É um medicamento que mata vários coelhos com uma cajadada só, né? E também está sendo muito utilizado para esteatose hepática, né? Você tem observado isso, né? Esteatose hepáticas ali avançada, né? Já em por conta dessa ação ali na gordura mesmo. Muita gente tem uma melhora importante de esteatose além de também. diminuir o peso, de redução da gordura, inflamação. Mais a ação local. E provavelmente funciona também para a cirrose hepática. Além da esteatose, a cirrose hepática propriamente dita, né? Parece que está surgindo alguns relatos, né, sobre isso. Alguns não tem nada estudos, tem alguns estudos até em músculo cardíaco pós-infarto, de melhora, né, da musculatura, com uma ação local da medicação. Então, eu acho que é uma medicação que tem muitas promessas, né, boas. E agora a gente tem a retatrutida, que deve ser lançada por agora também, que ela vai ser de ação tripla. Então, assim, tem muitos outros ainda em pesquisa, né? Então, você vai aumentando o receptor, né?
Cada vez mais vai aumentando o receptor, você vai aumentando a ação do medicamento, né, da droga. E a potência do emagrecimento, né? Porque eles vão agindo em vários pontos ali de saciedade, de produção hormonal, e o resultado no emagrecimento é muito maior. Sim. Né? E é importante a gente falar isso, que tem esses resultados promissores, mas ainda na literatura não tem nada ainda com evidência clínica robusta, né? Então, é bom a gente ficar atento a isso, porque, lógico, que as pesquisas estão cada vez mais andando, né, crescendo cada dia, através dos chamados ensaios clínicos, que são as pesquisas robustas, né, duplo cego, que para a gente realmente prescrever esse medicamento com segurança para várias doenças aí que envolve a obesidade, né, que está junto aí da obesidade que causa todas essas doenças, além da doença hepática, as doenças cardiovasculares em geral, né? O que eu acho importante dessas drogas novas é que eu acho assim, não é o paciente que tem que escolher tomar a canetinha, usar a caneta. Eu acho que é o endocrinologista que tem que escolher se o paciente é elegível para esse tratamento, né? Tá tendo uma grande inversão assim em busca de resultado promissor e resultado rápido, né? Resultado estético, né? Então, o paciente ele se coloca como elegível para o tratamento. Não, gente, isso é um tratamento médico. Isso aí foi desenvolvido dentro da indústria farmacêutica para ser prescrito por médicos e acompanhado por médicos. Por quê? Já começou também. Tem pacientes que estão desenvolvendo pancreatites graves, né? Mas por quê? Às vezes é um uso indiscriminado, é um uso extremamente agressivo que daí, quando que ele vai procurar o médico? Quando ele já está grave, né? Ele vai lá no pronto-socorro, e aí você faz o exame dele, você percebe uma pancreatite, por quê? Por mau uso, né? E se tivesse tido uma consulta com o endocrinologista, o endocrinologista já teria orientado, já saberia se aquela dose é segura ou não. Exames, né? Através dos exames, ele já saberia se a dose seria segura ou não, né? Porque tudo é questão de segurança, né? Medicamentosa, né? A gente tem visto paciente com sarcopenia, paciente com osteoporose, uso inadequado. Pancreatite, né? Pacientes que não têm indicação e tem algum fator de risco ali. E os Estados Unidos lançou uma nota agora de pancreatite e paciente com insuficiência renal aguda. Também, né? Você vê, são várias complicações aí associadas, né? Tanto hepática como renal, principalmente muscular. E o médico endocrinologista, ele saberia. Se ele fosse contactado pelo paciente, ele saberia, vamos parar agora com a medicação, você precisa seguir esse tipo de dieta, né, para você se manter hidratado, não fazer um aumento, assim, não fazer um prejuízo renal, hepático. Reduz dose, né? Exatamente. A gente ajusta. Tudo é questão de ajuste de dose, né? Porque a gente vê doses aí absurdas, né? Pessoas gente que já começa com dose alta. Eu já vi prescrição nesse debate, eu já vi prescrição por alguns colegas nutrólogos prescrever tirzepatida diariamente. Isso é um absurdo. Absurdo, né? Quer dizer, é um ponto que a gente chega... Porque o paciente queria resultado muito rápido, e do ponto de vista estético, teria compromisso em 1 mês, 2 meses, né? E daí vem as complicações, que é grave, né? Geralmente a gente sabe disso, né? Que esse paciente ele vai parar no pronto-socorro, até mesmo uma complicação irreversível, né? Além da complicação aguda, ele pode evoluir para... Corrida pela estética, né? Exato. Então, virou o modismo da corrida pela estética e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o que a gente tem que sair hoje desse debate é que existe sim os medicamentos, vieram para beneficiar, mas que devem ser utilizados com muita responsabilidade pelo médico que está prescrevendo, que se propõe a prescrever esse medicamento. Até eu não vou falar que só o endócrino possa prescrever. Mas o médico que se propôs a prescrever o medicamento, ele tem que ter conhecimento de suas complicações. Porque ele é médico, ele estudou para isso, ele vai atrás, ele busca, pesquisa suas complicações e que deve assumir a responsabilidade, né, por tudo aquilo que vier a acontecer com o paciente, que é extremamente grave, né, dependendo do caso.
voltando aqui para o Fábio, né, sobre a cirurgia bariátrica, né? Você acha que esses medicamentos, Fábio, os novos medicamentos, as canetinhas, vai modificar a cirurgia bariátrica ou tem ainda muito espaço para cirurgia bariátrica? Porque a gente tem observado, pelo menos o que eu vi na literatura, estou acompanhando, parece que um índice de peso aí de 20% a 30%, né, pode chegar com o uso dessas canetas. Né? Lógico que tem os excessos, né, como a gente falou, tem os exageros. Né? Você acha que esses medicamentos podem modificar o futuro da cirurgia bariátrica, assim como os bloqueadores de bomba, como o omeprazol e outros, modificou a cirurgia de úlcera gástrica? Eu acho que é importante a gente frisar que essas medicações surgiram da descoberta da produção desses hormônios no intestino, né? O GLP-1, PYY, GIP foram descobertos através da cirurgia bariátrica, que eles eram produzidos no finzinho do intestino delgado, no ilho. O que levou a todas essas pesquisas. Porque, vamos pegar um exemplo clássico aqui. Você tem um paciente, você faz uma cirurgia bariátrica. Vamos dizer que esse paciente é diabético. Ele, na primeira semana em que ele fez o bypass, por exemplo, você dosar a glicemia dele de jejum, ela vai estar normalizada, sem ele ter perdido peso. O que é isso? Esse é o efeito hormonal da cirurgia. Sim. Que foi se descobrir depois que era causado pelo, por exemplo, o GLP-1, que melhora o funcionamento e a performance da insulina, né? Então, esses hormônios, todos o intestino produz. O que eu acho? Acho que isso é importante, né? A aquisição desses medicamentos que vão ajudar, por exemplo, o paciente que fez a cirurgia bariátrica e depois teve reganho de peso. Você não vai operar ele de novo. Sim, nesse de repente caso, você né, vai fazer trazer um grande benefício para o uso dessas medicações aí para poder melhorar, para o paciente poder compreender melhor. Em fato de você, por exemplo, tirar a indicação, reduzir, eu acredito que reduza. Em alguns casos, reduz. O paciente tem muito paciente que não quer operar. Sim, não mas quer operar. você pega um paciente com um IMC acima de 40, 42. Esse paciente ele não vai, eu acho, conseguir perder esse peso. Uma alternativa que se dá, uma perda de peso sustentada, para ele tentar ter um sucesso clínico. Eu acho que é importante. Quanto mais alternativas você tiver, melhor. Eu acho, desse ponto de vista, muito interessante. Na verdade, é uma droga promissora como auxiliar, coadjuvante, né? Ela veio para ajudar o cirurgião bariátrico nesse aspecto, né? De você melhorar, preparar melhor o paciente. Você pega um paciente lá acima de 200 quilos, acho que esse paciente vale a pena você começar aí fazer um tratamento clínico, um preparo pré-operatório, né? Os cuidados todos de avaliação. Ele vai perder aí aproximadamente 20 quilos, 30 quilos, que isso já vai... melhora para a própria cirurgia. Que vai melhorar melhor para uma cirurgia, né? Exato. Ou seja, aquela superindicação da cirurgia bariátrica, ela vai reduzir. Os pacientes com IMC acima de 35, provavelmente, para esses pacientes, vai ser reduzido, né? Sim, essa é a indicação. Mas a gente sabe que existe a indicação daqueles casos mais avançados, mais graves, com IMC mais alterado, né? Isso, Sérgio, o que você acha também dessa opinião? Eu acho que esses tratamentos modernos assim das canetas podem ajudar no pré-operatório, isso é importante, porque isso às vezes motiva o paciente a fazer atividade física. Por exemplo, o paciente com o uso de um Mounjaro, um Ozempic, perdeu 15 quilos. Ele ainda tem, às vezes, a indicação da bariátrica, mas ele já está com uma autoestima muito melhor, já se sente mais disposto, ele vai para atividade física, ele consegue ainda perder um pouquinho mais de peso e melhorar a performance pulmonar dele para a cirurgia, entendeu? Então, assim, tornou a cirurgia dele mais segura, né? Ele fez com que o resultado final dele da cirurgia, ele potencializou, deixou melhor o resultado dele, né? Em termos de evitar uma complicação, tempo de internação, perda de peso também. O paciente... que a gente opera quanto menor peso ele tem entre a primeira consulta e o dia da cirurgia, melhor o resultado dele no pós-operatório também, em termos de perda de peso. Isso é o compromisso do paciente. Então, por exemplo, o paciente às vezes veio hoje com 120 quilos.
No final de todo o processo, todas as avaliações que ele precisa, né? Fazer os exames, passar pelo psiquiatra, nutricionista, endocrinologista, ele chegar para você com 120 quilos, ele às vezes até o cirurgião pede para o paciente esperar mais um pouco. O paciente não fez praticamente nada em prol da cirurgia dele, né? Ele fez algo protocolar, ficou indo de especialista em especialista, mas ele não fez nada pela cirurgia. E vai longe os que resolvem fazer despedida da obesidade, né? Que eles voltam mais pesados ainda. Tem uns que Às vezes já tive paciente voltar com 20 quilos A mais. a mais. Ele fala, doutor, você vai me Porque o operar início do mesmo? Né? processo- Então existe a despedida do casamento e a despedida da obesidade. da obesidade. Para mim é novidade isso aí. Eu gostei dessa. Uma semana só se alimentando de alimentos calóricos, né? E Ele Essa é- come tudo que tem direito, né? Porque aqui, bebe bebida calórica e tudo mais. Patrícia, a gente chega à conclusão que a gente abordou lá atrás também sobre a parte genética, né? Mas eu acredito, né? E todos aqui que lidam com esses pacientes, a gente acredita que a saúde mental está diretamente envolvido aí nesse processo. Inclusive o transtorno da ansiedade, a depressão, a compulsão alimentar, né, muito importante. Então, esses pacientes devem ser muito bem preparados também e conduzidos por um profissional da área, aí, tanto da Sem psicologia como da psiquiatria, né, para fazer o tratamento mais preparado do ponto de vista de saúde mental, que a gente sabe que interfere diretamente nos resultados. Né? O que você acha disso? Até para preparar o paciente para as mudanças, né? Sim. Porque no meu consultório, eu trato o paciente assim de uma forma bem diferente. Eu faço com que o paciente tenha consciência da situação dele, né? Então, trago consciência para como é o funcionamento do hábito dele. Então, a primeira coisa que eu faço na primeira consulta é avaliar todo o hábito de vida, sono, tudo. E começo a trazer consciência para ele com relação como ele lida com os hábitos dele e como que aquilo está gerando consequência na alimentação, na falta de atividade física, né, e tudo mais. E eu trabalho, quando eu percebo uma alteração assim que tem a necessidade de um psiquiatra, um psicólogo, eu encaminho. Mas eu trabalho muito também com coaching em saúde. Então, a gente usa algumas ferramentas do coaching, que são retirados da TCC mesmo, né? Que é feito dentro da medicina do estilo de vida, do curso, né? Que a gente faz de pós-graduação. A gente aprende essas ferramentas, que vai fazendo com que o paciente tenha consciência de como ele lida com aquele alimento, né? Então, assim, os pacientes que gostam muito de doce, por exemplo, É muito difícil retirar, né? E a gente usa, assim, ferramentas que vão trazer consciência por que ele gosta daquele alimento, o que aquele alimento representa para ele. E muitas vezes a gente entra em pontos importantes, assim, na vida, na infância, né? E aí, nesse momento, eu faço o paciente ter consciência daquilo e encaminho para um profissional adequado, sabe? Porque se ele não fizer essa mudança, ele vai reganhar. Isso é chamada memória afetiva, né? Sim. O paciente tem uma dependência. Eu estou triste, eu vou comer. Eu estou feliz, alguma coisa aconteceu de boa, eu vou comer. Sim. Eu estou almoçando, o que eu vou comer de janta? O que vai ser o lanche da tarde? Até em termos de felicidade, de alegria, Qual a sua né? dependência desse alimento? Quanto maior a sua dependência, maior a dificuldade para esse desapego, né? Se ele é um dos tripés da sua vida, se você tirar o alimento bruscamente, ele vai cair. Se ele for uma base, um dos tripés não tiver outros que segure, família, entre outras coisas, ele vai cair. Ou seja, ele vai ter uma depressão, vai ter até mesmo num pós-operatório, uma crise ansiosa, querendo o paciente às vezes até reverter a cirurgia por conta dessa dependência. Isso tem que ser muito trabalhado, porque isso garante o paciente a manutenção do peso. Isso garante a manutenção do resultado positivo da cirurgia bariátrica. Vamos dizer assim, o cirurgião ele vai ficar com o paciente acompanhando mais de perto até os 2 anos. Sim. Depois disso, o paciente muitas vezes ele perde segmento, não vem mais e ele não acompanha com mais ninguém. É aquela história, né? O paciente fica bom, ele desaparece. Eu até brinco com meus pacientes, né? Às vezes o paciente demora 10, 15 anos. Eu digo, só tem 2 opções. Ou você estava bem ou você estava morto, né? Que você desapareceu e normalmente isso que acontece na prática clínica, né? É bem O paciente verdade. está tão bem
que ele não volta mais, ele esquece que existe médico, né? Não faz um acompanhamento. Então, esse acompanhamento aí multidisciplinar é fundamental. Né? Fundamental. A gente lembra que tem muitos pacientes que têm história assim que, às vezes, ele não está com fome. Ele se alimenta mastigando como uma forma de distração. Você não está com fome, mas ele vai, estou comendo por que isso aqui? Não, eu gosto porque me distrai. Tira atenção, alguma coisa. Ele se sente bem com aquilo. Né? Uma distração. Eu tenho também até histórico familiar mesmo, que fez a cirurgia bariátrica, que era aquela pessoa feliz, era o brincalhão do churrasco, que brincava com todo mundo. Fez a cirurgia bariátrica, o cara desmoronou, acabou aquela pessoa. Acabou a alegria. Aquele gordinho feliz, né? Desapareceu totalmente, né? Isso acontece. Então, se ele não tiver consciência que precisa também de um suporte para o tratamento da saúde mental, né? Sim. A vida desse paciente fica sem sentido, né? Pode piorar muito. Então, é muito importante essa discussão, né? Que esses pacientes tomem consciência disso. Além do controle nutricional, controle com endócrino, a parte hormonal, com o cirurgião geral, parte intestinal, né? O cirurgião vascular, envolve muitas especialidades. Por exemplo, vocês possam ver fonoaudiólogo. Paciente que não consegue mastigar, engolir, engole inteiro. E não mastiga, né? Engole inteiro. Outra especialidade que aí entra também. Odontólogo, se ele tem uma dentição adequada para poder mastigar os alimentos. Porque a mastigação faz parte do processo de saciedade. Tem paciente que não tem dentição completa, tem algum problema. Então, são outras especialidades que entram dentro dessa equipe para poder compor, dependendo daquilo que o que o paciente precisa, né? Com certeza. Eu vou compartilhar com vocês uma história de consultório, né? Eu gostaria até que todos compartilhassem, né? Porque isso eu acho que é interessante para quem está nos assistindo, né? Fiz o tratamento de uma paciente, né, com insuficiência venosa crônica, varizes de grande porte, com insuficiência de safena, que veio, inclusive, de um cirurgião bariátrico. Né? A paciente obesa, jovem, de 36 anos, 35 a 36 anos. Ela tinha o IMC ali, eu acho, de 40 ou 41, fez a cirurgia bariátrica e ela perdeu aproximadamente aí mais de 60, 70 quilos e depois disso fez cirurgias plásticas, né, de reconstrução abdominal e associado a isso tinha uma insuficiência venosa importante com varizes de grande porte. Era uma paciente que tinha autoestima bem alterada, bem sofrimento a gente percebia na face desta paciente. Ela, quando nos procurou, eu fiz o acompanhamento juntamente com um nutricionista que já acompanhava, ela restabeleceu, fez a plástica mamária, fez a plástica abdominal e nós fizemos o tratamento de varizes pela técnica minimamente invasiva, né, que é a técnica ATA, que hoje a gente faz sem cortes, sem perfurações, apenas por furinhos, né, por punção venosa, na verdade. Né? A gente faz as punções venosas e entra com a fibra de laser e vai fechando essas veias varicosas, veias que estão com refluxo, da safena em toda a sua extensão e as chamadas varizes tributárias. E assim a gente fez, com resultados muito animadores, satisfatórios. Essa paciente ficou tão feliz que ela casou, ela não tinha ainda arrumado um namorado, arrumou um casamento, arrumou um namorado, casou e hoje tem um filhinho de 2 anos, vive, família maravilhosa. Então, qual que é a importância disso? É que realmente uma cirurgia, um tratamento multidisciplinar, é isso que a gente tem que mostrar para a população, isso resgata a autoestima da pessoa e muda toda uma história aí de uma família. Então, é muito, muito importante. Eu até gostaria que cada um de vocês pudesse compartilhar, né, uma história mais ou menos parecida, assim, de consultório. Sempre tem, né? A gente que é médico, a gente tem várias, né? Se a gente for contar aqui, fica 2 dias contando as histórias, né? E a gente não sai daqui hoje. Mas cada um contar uma história, né? Que a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, né? Daqui a pouco a gente vai ter que finalizar. Mas é bem interessante que cada um conte uma historinha aí para a gente deixar mais esclarecido, mais elucidativo, né? Da nossa conversinha, nosso bate-papo aqui.
Você, Patrícia. Eu tenho no consultório um programa de acompanhamento para pacientes que querem emagrecer. São programas assim de 6 meses que eu acompanho os pacientes semanalmente, né, bem de perto. Eu tenho histórico de uma paciente minha que é professora, que chegou no meu consultório já pré-diabética, acima do peso, precisando emagrecer aí uns 20 quilos. E com um histórico, assim, uma vida bem corrida, né? Porque trabalhava o dia todo, com filhos pequenos, sem tempo para fazer atividade física, sem tempo até para preparar a alimentação. Ela comia em casa, mas ela não tinha ninguém que ajudasse no serviço de casa, então, assim, não tinha muito tempo para preparar. E a gente foi ajustando a rotina dela. Então, a gente primeiro ajustou a alimentação, a gente trouxe para a vida dela os alimentos que desinflamam, tirei aquilo, os biscoitinhos que ela comia, as coisinhas de pacotinho industrializados, a gente foi trazendo comida de verdade. E ela foi melhorando o padrão de sono, ela tinha uma apneia, foi melhorando, a gente fez higiene do sono. Depois ela começou a conseguir fazer atividade física, combinou com o marido para ela fazer atividade física às 5 da manhã antes dela ir trabalhar. E aí, a hora que ela chega em casa, ela leva as crianças e aí vai trabalhar, e aí tem a vida dela. Já deixava a comidinha no jeito, né, para o dia e tudo. E essa paciente, a gente teve um resultado, assim, fez um ano agora. Um resultado muito importante, de perda de principalmente porcentagem de gordura, manutenção de massa muscular. Ela emagrecia aí uns 20 quilos. E ela até teve no consultório mês passado, ela até chorou no consultório me agradecendo. E assim, Os pacientes se emocionam, né? A história, né? Ele volta para o médico. E aí ele chora e eu choro junto, né? Porque a gente é isso que a gente espera de um tratamento, é o objetivo, né? do médico, é o objetivo. Né? A gente sempre tem e aí ela tá ajudando o paciente. Né? E ela compartilhando toda essa vitória, porque foi uma mudança não só dela, foi da família, né? Os filhos começaram a comer melhor, o marido começou a comer melhor, todo mundo se ajustou à nova rotina. E ela, chegando no consultório hoje, ela é outra pessoa do que quando ela chegava. Então, assim, quando ela me mandou uma foto do antes e de agora, a mudança de autoestima, de autoimagem é surpreendente. Então, essa é a diferença de um acompanhamento que você pensa em trazer qualidade de vida para o paciente e mudança de hábito. Mudança do estilo de vida, né? O paciente volta a viver, né? Exatamente. O prazer de viver, né? Isso ao invés de você chegar lá, prescrever um remedinho, tome isso aqui e que você vai emagrecer. Sim, totalmente Hoje diferente. ela está sem medicação, se mantendo só com mudança de hábito de vida e muito bem. Correção da alimentação, atividade física gerenciamento diária, de estresse, sono adequado, tudo. drenagem, Mudou tudo. mais. É outra vida, né? A mulher, você resgata, né, a vida dessas pessoas. Fábio, você tem alguma historinha aí que chamou sua atenção? Deve ter várias, né? Você como cirurgião bariátrico, né? Vocês dois aí devem ter histórias assim, cada uma mais interessante de que eu tive uma paciente com seus 32 anos, ela já era obesa mórbida, mas me veio procurar por conta de endometriose profunda. Então, ela não conseguia engravidar, tinha muitas dores pélvicas, né? Fizemos uma cirurgia para ressecar os focos de endometriose e ela tinha ovários micropolicísticos. Então, depois, no pós-operatório, eu conversei com ela. Falei, escuta, você procura engravidar, fez a cirurgia da endometriose, tudo bem. Você não quer tratar esse problema seu, que é a obesidade, que de repente isso daí pode ser o grande cerne desses seus problemas aí por conta do seu hipogonadismo secundário, causado pelo excesso de gordura, que também alimenta o estrogênio, os focos de endometriose, ou seja, uma causa única. Ela relutou muito, porque ela achava que aquilo era um absurdo, fazer uma cirurgia gastroredutora ou qualquer outro procedimento afim. Mas passados 6 meses ela retornou e aí a gente fez a cirurgia bariátrica dela. Dado o período de 1 ano, ela já tinha perdido bastante peso, não teve mais recidivo da endometriose e conseguiu ficar grávida. Que era uma coisa que ela tentava há mais ou menos 5 anos.
e não tinha sucesso por conta disso, né? Então, a gente vê a satisfação que o paciente tem, mas o nosso papel é não só de Não você tem preço, tratar né? Essa apenas satisfação. aquela doença, mas sim ver o doente como um todo, né? É. Ele vem para você com um problema, mas você, de repente, está lá, olha bem ele, e você consegue identificar outras coisas que, porventura, a tua interferência ou de outro profissional, que você possa encaminhar, resolver o problema. Não apenas, olha, eu vou tratar só isso aqui. Não. Operar e resolver só aquilo. Ver o né? paciente como um todo. E você conseguir dar um tratamento adequado para isso. Isso é uma coisa muito Melhorar importante, né? A qualidade de vida, né? A autoestima, né? Da pessoa, principalmente a mulher, né? Ou Sofre se tem muito alguma com isso. coisa que você não vá tratar, mas você vê que algum profissional, colega seu, possa fazer isso, fazer o devido encaminhamento profissional para poder dar o devido tratamento para esse paciente, né? Então, a visão integral desse paciente. Uma visão integrativa, né? Uhum. E você, Sérgio, tem alguma história que te chamou a atenção aí nesse aspecto? A gente tem muita história legal assim, de paciente, a gente opera, às vezes o paciente, né, até a gente liberar o paciente pela atividade de novo. Então, assim, a gente fica íntimo do paciente, o paciente manda mensagem para a gente, às vezes, semanalmente, nos primeiros dias de pós-operatório. Eu operei uma paciente, o hobby dela, assim, que ela tinha de profissão e hobby, ela era muito talentosa, assim, com costura. E ela estava ficando muito, assim, limitada, né? Ela, apesar da profissão ser sentada, ela não aguentava ficar muito tempo sentada, né? Ela tinha preguiça, assim, ela evitava ficar levantando para pegar ali um tecido, alguma coisa, sabe? Porque ela estava já tendo a parte de mobilidade prejudicada. Uma dinamia, né? Isso. E limitações de locomoção. E assim, eu operei essa paciente perto dos 50 anos de idade dela. E hoje, assim, ela já tem neto. Ela vai no consultório comigo, assim, já de consultas, assim, pós-operatório, né, de segmento. Ela é muito, assim, responsável na parte de vitamina, ela faz atividade física. Aí, assim, a alegria dela, coisa que às vezes eu falo isso assim, os pacientes, às vezes, de 40, 50 anos, às vezes não tá nessa fase. Ainda não nasceu o neto, então você não sente isso, né? Você não sabe como é que... Fala, nossa, doutor, foi muito bom, eu pude fazer todo o enxoval do meu neto, do jeito que eu quis, sabe? Então, assim, você vê que é algo simples, assim, mas para ela, né? Se ela não tivesse operado, talvez ela nem conheceria o neto, né? Então... nessa fase da vida dela, a grande preocupação, o neto, né? Poder curtir, né? A gente fala que o neto é filho duas vezes, né? O melhor momento para a gente curtir, o filho é o neto, né? Porque a gente, quando tem um filho, às vezes não tem tempo de curtir. Do filho, a gente coloca a esperança no neto. E uma pessoa como essa, você resgatou, né, a vida dela para ela poder acompanhar. Engraçado, assim, várias vezes, vixe, recebo muitos presentes legais dela, de costura, tudo, mas ela fala, doutor, eu oro por você todo dia, que você mudou minha vida. E eu sinto mesmo que ela ora por mim, sabe? Eu acho que essa é uma parte legal, assim, da cirurgia, né? A gente consegue fazer com que um dia ali na vida a gente foi importante no paciente, né? Isso é muito legal. Bacana. Bom, pessoal, o nosso bate-papo está muito interessante, né? Uma delícia, né? Esse bate-papo aí de tanta informação, de histórias interessantes, né? Mas, infelizmente, a gente está caminhando para o final, né? No nosso bate-papo, né? Nós temos aí aproximadamente 6 a 7 minutos, né? Para a gente finalizar. Eu gostaria das considerações finais aí de todos, né? E cada um frisando a importância desse atendimento multidisciplinar, né, entre colegas, o endocrinologista, o cirurgião vascular, o cirurgião bariátrico, porque a gente sabe das complicações desses pacientes, tanto do ponto de vista vascular, do ponto de vista da cirurgia bariátrica, da parte abdominal, com hérnia, esse acompanhamento, além da importância do paciente resolver o problema, essa constância, né, entre várias especialidades, da importância disso, né? Patrícia. Olha, primeiro eu quero agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês. E, assim, deixar um recado de que o tratamento para emagrecimento, o tratamento de obesidade, a gente já sabe muito bem que ele tem um fator muito importante para sucesso, que é o encontro, sempre o encontro frequente com um profissional que está te tratando, né? Então, se é um endócrino ou algum outro profissional, o que
gera um resultado importante no acompanhamento é o acompanhamento regular, tá? Até Sim. por isso que eu acompanho os meus pacientes semanalmente. Então, eles vão ao meu consultório uma vez por mês, mas eu mando mensagem uma vez por semana para acompanhar como foi a semana, o que a gente precisa ajustar, para mostrar que eu tô ali e qualquer coisa eu, né, posso ajudar. E esse é o principal fator de sucesso. Porque não adianta você vai no médico, prescreve o remédio, você volta depois de um mês, ou te faz 2 receitas, você volta depois de 2 meses. Não dá E uma todo o constância. resto, né? E, de repente, se você precisa da indicação de uma nutricionista, você precisa do médico ali acompanhando o que a nutricionista ajustou, com o ponto de vista do médico. Então, assim, o acompanhamento frequente com o seu médico e todo o suporte de nutricionista, psicólogo, aquilo que for necessário, isso tem que ser alinhado com o seu médico e com consultas regulares, porque a gente não tem sucesso a longo prazo com consultas longas, né? Então, vem hoje e volta daqui a 3 meses, né? Você se perdeu aí no acompanhamento. Então, é esse recado que eu queria deixar, né? Procurar profissionais que oferecem uma consulta com mais acolhimento, mais de perto, que te acompanha no passo a passo de mudança de hábito, que te traga ferramentas fáceis de usar no dia a dia. Porque não adianta também você prescrever o queijo, tralalá, que não existe, entendeu? Para o paciente comer. Então, tem que ser coisas da realidade daquele paciente. E o médico tem que estar muito perto dele. Até para ele não ganhar tudo aquilo que ele conquistou, né, Exatamente. novamente. Então, ele manter aquela conquista dele por muito tempo, né? O ideal definitivo, né, Fábio? O que eu acho importante aí, né, no quesito como profissional, né? Desde a época que eu comecei a fazer cirurgia bariátrica até agora, muitas coisas dentro das técnicas foram se mudando. Então é importante que o profissional esteja sempre se atualizando, né? Porque com essa dinâmica, o que a gente há 10 anos fazia, em termos de cirurgia, hoje provavelmente não vai fazer, no futuro a gente não sabe como vai ser. Então é importante estar sempre se atualizando. E o que a doutora falou aí, da questão do acompanhamento, isso é muito importante. Eu acho que o cirurgião bariátrico tem que já definir uma rotina para esse paciente, se ele vai voltar conosco, como no meu exemplo, ele volta com 7 dias da cirurgia, ele vai voltar com 30 dias da cirurgia, com 90 dias da cirurgia, com 6 meses e depois pelo menos 1 a 2 vezes por ano, a partir do 2º ano, conosco, né? É claro que com o endócrino, com o nutricionista, com o psicólogo, esse encontro vai ter uma frequência um pouco maior. Sim, do ponto de vista de resultado e tudo mais. Ele precisa muito dele. Exatamente. Até vamos botar aí com um educador físico, por exemplo, uma pessoa personal trainer, semanalmente, ou indo na academia, ou fazendo qualquer outro tipo de atividade para poder resguardar que esse resultado que ele venha a ter seja garantido e seja duradouro. Não existe fórmula mágica. Eu vou perder peso, depois eu volto a comer, que eu não vou voltar a engordar. Não existe. Ele tem que tomar consciência da mudança do estilo de vida, né? O ponto final é do conceito que a gente acha. A obesidade não tem cura. Sim, uma doença crônica. Existe controle. Não se cura. Então, vai ter que cuidar isso pro resto da vida. Mas sempre. E se o seu ambiente familiar for o mesmo ambiente dos seus filhos que você tinha, eles também vão ser espelho seu. Então, é muito importante a gente frisar. Sérgio. Agradecer aqui pela presença, agradecer pela conversa com os colegas, que foi muito bom. Queria frisar, assim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ela não é estática, ela sempre está atenta aos movimentos do que a sociedade está precisando, né? Por exemplo, em março agora ampliou para poder operar pacientes com obesidade infantil a partir de 14 anos. Por quê? Imagina, né, essa questão toda de depressão, de bullying. Uma pessoa de 14 anos, às vezes, já tem os estigmas da parte estética de obesidade, ela, às vezes, vira um adulto excluído, né? Então, assim, a sociedade brasileira, ela quer muito ajudar esses pacientes. Então, assim, ela sempre está atenta às necessidades da população brasileira. O Brasil é um país que tem muito obeso, né, em todos os estados. Os estados tipo Nordeste, que a gente achava que eram estados de fome, não, lá tem muito paciente obeso também, né? Então, assim,
quando ao mínimo sinal de obesidade em qualquer faixa etária, né? Pode ser uma pessoa de 14 anos, uma pessoa de 45 começou a se incomodar com aquilo. Criança, né? A gente tem que começar na fase da infância com a orientação cardápio, adequada, atividade física, né? Então, assim, a obesidade, ela não tem... Parece que ela não vai ter limite para a gente tratar, porque sempre que a gente puder intervir nessa doença crônica, né? Que é uma doença que vai atrapalhar o dia a dia do paciente, sempre ou o cirurgião, ou o endocrinologista, nutricionista, psiquiatra, fonoaudiólogo, todo mundo está uma força-tarefa para te ajudar. Então, busca atendimento, né? Maravilha, Sérgio. É isso que a gente espera, né? Bom, pessoal, a gente está chegando ao final de um bate-papo aqui maravilhoso, né? Um bate-papo simples, direto, objetivo, né? Entre especialistas, né? Envolvendo aí várias áreas que a gente julga bastante importante, muito pertinente, né? Ao tema, que é um tema extremamente complexo, né? A gente vê o sofrimento da população com sobrepeso, obesidade, no geral, e suas complicações. E hoje está correlacionado, eu acho que o maior índice de mortalidade, né? Porque a doença cardiovascular é a que mais mata hoje no Brasil e no mundo. E muitas das complicações das doenças cardiovasculares vêm realmente da obesidade mórbida ou do sobrepeso que não foi tratado adequadamente. Então, o meu agradecimento especial à doutora Patrícia, ao doutor Fábio Carlos, ao doutor Sérgio Danilo. E quero convidar você que está nos assistindo para os próximos episódios e os episódios anteriores. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, eu convido que inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para acompanhar todos os nossos episódios no nosso canal. Agradecimento especial a todos e conto com vocês nos assistindo para os próximos episódios.